Bem-vindo, caro servos e serva do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo à nossa emissão intitulada O Bom Pastor do Pastor, ou O Bom Pastor dos Pastores. Eu sou o apóstolo Paulo Sossai, o apóstolo da Comunidade Evangélica Internacional da Bontologia. Venho, através desta emissão, partilhar com os homens e mulheres de Deus a nossa experiência adquirida ao longo desses anos todos que eu passei no ministério. Até hoje continuo a servir Deus. Essa emissão é uma plataforma do encontro dos homens de Deus para falarmos de nós. O pastor precisa também de ser pastoreado. Quem cuida daqueles que cuidam do povo de Deus. O Bom Pastor dos Pastores é um programa profético, espiritual e pedagógico que ensina a verdade bíblica sobre o ministério pastoral. Com ensinamentos profundos, esclarecimentos espirituais e um apelo à honra e à intercessão. Esse encontro está marcado para todas as quartas-feiras, das 21 horas até 23 horas, hora de Paris. Aqui nessa plataforma da nossa TV, o Bontologo TV. Uma emissão apresentada pelo vosso servo, o apóstolo Paulo Sossai. Caro irmão, homem de Deus, mulher de Deus, você precisa também de ser guardado por Deus. Você guarda as almas, a tua alma também precisa de ser guardada. Tu precisa de ser ensinado. Amém? Eu quero falar sobre esta emissão que é para restaurar a verdade bíblica sobre o ministério pastoral e reconciliar o povo de Deus com os pastores que Deus estabeleceu. Há muitos pastores e o povo de Deus cujo relacionamento não está bom. Essa missão vai permitir que o pastor e o seu povo tenham uma boa relação. A missão desta emissão é para defender os pastores sem os idolatrar. Estamos a defender os pastores, mas não estamos a idolatrar os pastores. Estamos a ensinar o papel bíblico de um pastor. Qual é o papel bíblico de um pastor? Isso, nesta plataforma, vamos partilhar juntos. E a nossa missão nesta plataforma é corrigir os desvios doutrinais e emocionais. Também restaurar o servo de Deus ferido. Há muitos servos de Deus que estão feridos.
Essa ferida veio do ministério. Amado no Senhor, desejo-vos as boas-vindas ao bom pastor dos pastores. Eu sou servo de Deus que recebi esta revelação para criar essa emissão com um fardo que nasceu no meu coração. Esse fardo é o fardo de restaurar a verdade bíblica sobre o ministério pastoral. O pastor é um homem chamado por Deus Altíssimo. O pastor é um servo estabelecido para pastorear o rebanho que Deus colocou na sua responsabilidade. Mas também o pastor é um homem que carrega encargos invisíveis. Aqui ensinamos, corrigimos com amor e chamamos a igreja a honrar aqueles que Deus estabeleceu como pastores. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos conduza em toda verdade. Vou começar esta emissão para a oração. Convido vocês a poder se juntar a mim nessa oração. Em nome de Jesus, oremos. Amado Senhor, eu te abençoo, meu Pai querido, o meu Mestre, o meu Senhor e Salvador. Com este momento maravilhoso que o Senhor nos concedeu esta noite, eu com meus irmãos e minhas irmãs, servos e servas de Deus, estamos aqui nesta TV da Bontologia para ouvir a Tua Palavra, para receber as Tuas instruções, para poder aperfeiçoar a nossa missão, para poder aperfeiçoar o nosso ministério. Sem a Tua ajuda, meu Pai, não podemos nada fazer. Mas Tu que é o nosso visionário, o nosso mestre que nos mandou, eu peço a Tua luz, o Teu Espírito, para nos iluminar e nos conduzir. Em nome de Jesus Cristo, assim oremos e digamos amém. Amém. Caro servo de Deus, o bom pastor dos pastores, esta emissão é um programa especialmente concebido para os servos de Deus, para os pastores e líderes das igrejas. Desejo-vos de fortalecer a sua visão, a sua liderança e a sua vida espiritual. Inspirado no livro do João, capítulo 10, ao versículo 11, que diz, Jesus disse, eu sou o bom pastor. Este programa explora o modelo divino de liderança, acompanhamento das almas e gestão do ministério com sabedoria e discernimento. Cada episódio oferece uma combinação de ensino bíblico aprofundado, testemunhos inspirados, entrevista com pastores experientes e discussões
sobre o desafio práticos do ministério moderno. Também, o objetivo deste programa é iluminar o ministério pastoral, fornecer conselhos práticos e espiritual para guiar a igreja com fidelidade e o amor. Fortalecer a vida espiritual, ajudar os pastores a nutrir a sua relação pessoal com Deus. Ajudar o pastor a nutrir a sua relação pessoal com Deus. Quando o pastor, depois de pregar o seu rebanho, vai se afastar para encontrar o seu mestre e falar cara a cara com o seu mestre, lhe dar relatório do trabalho que ele fez. Esse primeiro episódio tem um tema inaugural que se intitula Quem protege o pastor? O primeiro episódio terá um tema inaugural: quem protege os pastores? Mas hoje, para a introdução, eu gostaria que falássemos sobre o tema principal, que é compreender o seu chamado pastoral. Aleluia! Compreender o seu chamado pastoral. Caro irmão, servo de Deus, se você ainda não compreendeu o teu chamado pastoral, a tua missão, o teu ministério será vão. Aleluia! Hoje vamos abordar esse tema fundamental, que é compreender o seu chamado pastoral. Sem uma compreensão clara do seu chamado, todo o ministério tornará-se em confusão, todo o teu ministério será instável, o teu ministério será vulnerável. Mas quando o homem, uma mulher realmente compreende porque Deus o estabeleceu no ministério, então a missão tornará-se evidente e as tempestades já não podem impedi-lo a servir a Deus. Vamos lá, pegar a nossa primeira leitura, bem amado. Vamos pegar a nossa primeira leitura no livro do Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Primeiro livro do Paulo, apóstolo ao Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Vamos ler. Dou graças a Deus, dou graças àquele que me fortaleceu, a Jesus Cristo, nosso Senhor, porque me julgou fiel
ao estabelecer-me no ministério. Vou repetir este versículo tão capital. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Jesus Cristo, nosso Senhor, porque me julgou fiel ao estabelecer-me no ministério. Vamos pegar também para acompanhar o livro de Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Deus disse a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conhecia. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conhecia. Irmão, vamos entrar agora no ensino profundo. Ponto 1. Devemos saber que o chamado pastoral não é uma carreira. O chamado pastoral não é uma carreira. Uma carreira que você vai considerar como doutor, carpinteiro, eletricista, mecânico. Não. O apelo ao ministério não é uma opção profissional. Dizer como, agora já não tenho trabalho, vou procurar a ser pastor. Como estou desempregado, vou ser pastor. Não. O ministério pastoral não é uma opção profissional, nem uma ideia pessoal, nem uma ideia particular. O ministério é um apelo. Tu não pode acordar numa manhã e dizer: agora eu sou pastor. Tu não pode acordar numa manhã e dizer: agora vou começar a pregar como o meu pai prega. Não, caro irmão. O ministério pastoral não é um desejo de carne. Se hoje os pastores são ofendidos, criticados, é porque já se misturou joia e má ervas. Tem falsos que já entraram no meio, já se misturou com os verdadeiros. Há muitos hoje em dia, bem amado, infelizmente, não tem chamado de Deus. Não é Deus que lhes chamou. Se chamaram eles próprios. Quem foi chamado por Deus, ele tem prova do seu ministério. Tem capacidade de provar o que ele tem, o que ele recebeu de Deus através do apelo. Quanta gente que temos aqui, quantos pastores que implantam mesmo as igrejas sem apelo nenhum, porque são intelectuais, porque têm diplomas, têm licenciaturas, já são inteligentes e pegaram a inteligência científica, vão meter na palavra de Deus para ser confundido, para ser pastores. Não. Bem amado, partilha esta emissão, a nossa emissão. Convida alguém para sentar contigo para podermos nos edificar juntos.
O chamado pastoral é uma convocação divina. Deus te chama. Do céu te chama. Ele disse, o apóstolo Paulo escreveu ao Timóteo, disse: Deus julgou-me fiel para me fazer ser, para me estabelecer, ser o seu servo. Deus julgou-me fiel para me estabelecer, ser o seu ministro. Deus chamou Jeremias porque Deus lhe conhecia quando ele estava no ventre da mãe dele. E Deus disse a ele que eu te conhecia antes de ser formado no ventre da sua mãe. Eu te conhecia e já tinha te estabelecer como meu profeta. O apelo é divino. Deus precisa dos servos. Deus procura quem vai lhe representar, quem vai falar por ele. Ele chamou o jovem Samuel. O Samuel foi dedicado pela sua mãe a Deus. E o jovem Samuel dormia no templo, na igreja. Quando começou a ouvir o chamar de Deus, através da voz audível, a voz audível chamava o Daniel, o Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. O jovem, sem conhecer como o apelo de Deus se manifesta, ele vai responder ao pastor Elia: sim, pai, o senhor chamou-me. Meu filho, eu não chamei você. Volta, vai descansar. Porque ele não conhecia a manifestação do apelo divino. O chamado pastoral é uma convocação divina. O apelo ao ministério é uma convocação divina. É uma separação soberana. Deus te separa. E Ele te separa com o mundo para te colocar à parte a fim de o servir. Deus te separa da sujidade, te limpa para te apresentar santo a fim de lhe servir. O ministério é sagrado. Quem deve servir a Deus deve ser também sagrado. É por isso Deus te põe à parte, te coloca de lado, te tira ao meio da tua família, te separa com a tua família. Deus te separa com os teus amigos. Deus te separa mesmo com as pessoas que tu vivia com eles para ser o servo dele. Pode ser escolher uma profissão, mas não pode escolher ser servo de Deus. O problema é só responder positivamente a este chamado. É isso que
senhor Elias falou ao jovem Samuel, dizendo: homem, rapaz, se ouvir de novo a voz te chamar, disse: Senhor, fala, o teu servo está ouvindo. É responder, é aceitar o apelo. Aceita o apelo de Deus. Agora vais me perguntar, apóstolo Paulo, como posso reconhecer o chamado de Deus? Como posso reconhecer o apelo de Deus? Uma boa pergunta. Vamos lá. O chamado manifesta-se frequentemente em 3 etapas. O chamado ao ministério da palavra manifesta-se em 3 etapas. A primeira etapa é o fardo interior, uma carga espiritual para as almas, desculpem, uma carga que você está a sentir no teu coração para as almas de Deus. Um desejo ardente de servir a Deus no teu coração, no teu interior, no teu ser. Você está a ouvir aquele, quando dorme, está a sentir sempre aquele fardo interior, a arder o teu coração, sempre a arder. Você está a pensar as almas, ter compaixão das almas, aquele fardo, aquele desejo ardente no teu coração. Isso já é um chamado que Deus está a colocar no teu coração. É só dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Usa-me. É só dizer: eis-me aqui. Usa-me. A segunda etapa, depois de ouvir, de sentir aquele fardo que está a arder o teu interior, venho agora a confirmação divina pela palavra de Deus. Essa confirmação pode manifestar-se no sonho, através dos sonhos, pela palavra vocal, palavra vocal audível, uma palavra audível, você a ouvir o Senhor a falar no teu ouvido como um homem fala ao outro. Ou talvez a voz do Espírito Santo falar no teu interior. Confirmar aquilo que você está a sentir por dentro. O apelo pode se manifestar em várias maneiras, como Maria, a mãe de Jesus, quando recebeu a visita do anjo, ela falou que eu sou a serva do Senhor, que me seja feita segundo a vontade de Deus. Já não tinha nada para discutir. Quando o apelo de Deus vem a ti, não vale a pena discutir com a voz de Deus. Senhor, como eu vou deixar o meu trabalho, vou deixar a minha família, hein? Jesus disse: aquele que me ama deixará a sua família, a sua terra, o seu povo. Irá por onde lhe mandarei, servir, pregar
servir a Deus. Se você ainda não está pronto para abandonar, para deixar, para desligar-te do teu povo, estás longe de ser um servo de Deus. A terceira etapa é o reconhecimento da igreja ao verdadeiro chamado que a pessoa recebeu. O verdadeiro chamado acaba sempre por ser reconhecido pelas autoridades espirituais na igreja. Primeiramente, o fardo interior. Segunda etapa, a confirmação divina. E a terceira etapa, o reconhecimento da igreja ao ministério, ao chamado verdadeiro. São as etapas ao apelo do Senhor. Se ainda você não recebeu o apelo, não seja com pressa, irmão. Irmã, fica calma. Mesmo se você está a pregar, se ainda o apelo de Deus não se manifestou a ti, fica calma, espera o chamado de Deus. Porque quando tens o apelo de Deus, esse apelo vai te dar um mandato. E o mandato vai te dar uma autoridade que vai te proteger. Vai te proteger. Se tu não tem o apelo, não tem o chamado, o que é que vai te proteger, irmão? O que é que vai te proteger? Eu conhecia, ao longo do meu ministério, conhecia um homem, era comerciante, viajava nas diferentes cidades para fazer o negócio dele. Mas esse homem era crente, era membro de uma igreja. E ele, quando viajava, ficava nas aldeias, nos matos, fazendo o seu negócio, ele imitava o pastor dele a pregar o evangelho. Ele o imitava. Mas esse homem não tinha ministério. Mas fora, fazia tudo como um pastor. E também lá lhe chamava de pastor. Um dia, ele estava a pregar na rua, na praça. Lhe trouxeram uma mulher que estava muito doente. E ele que não tinha mandato nenhum, que não tinha cobertura de nenhuma autoridade, ele cobriu. Porque quando tu recebes o chamado, a autoridade do Espírito Santo te cobre. Te unge com aquela autoridade. Mas esse homem não tinha. Lhe meteram, ele disse na mulher: pode ajoelhar aí, vou orar para ti. Quando o Senhor colocou a mão dele na cabeça daquela senhora doente, começou a orar e de repente a senhora caiu e faleceu. A senhora que estava doente, mas apesar que estava doente, mas estava em vida. Ele, quando colocou a mão dele, de repente a senhora faleceu. E a família da senhora começou a chorar. A dizer: a nossa irmã estava bem, a nossa irmã estava de saúde. É quando esse pastor colocou a mão dele sobre ela, é por isso que ela faleceu. O pastor estava a tremer. Estava a tremer, largou a Bíblia e disse que não, eu não sou pastor. Eu nunca fui pastor. Eu só repito, imito o que eu vejo o meu pastor fazer.
na praça, começaram a chorar. A mulher faleceu. E lá naquela mesma aldeia vivia um homem, um verdadeiro pastor. O pastor veio, encontrou o corpo sem vida, jazeado no chão. Aquele pastor começou a orar, orou, e a senhora ressuscitou. E este homem escapou de ser pedrejado, porque aquele verdadeiro pastor interveio, defendeu-lhe, e por isso lhe deixara em paz. Cuidado você fazer a obra de Deus sem ser chamado. Cuidado você pregar a palavra do Senhor, a palavra sagrada do Senhor, sem o apelo divino. Porque depois de receber o apelo, há lutas. Tem lutas relacionadas com o chamado, com o apelo. O chamado pastoral atrai uma guerra direcionada. Uma guerra direcionada para o pastor. O pastor torna-se um alvo número 1 do diabo. Porque o pastor, o apelado, o chamado, tem a missão de ir libertar o povo cativo nas mãos do diabo. O apelado, o chamado, ele tem um mandato para ir curar, libertar os cativos, curar os doentes. E o homem forte não vai lhe deixar fazer isso facilmente. É ali que começam as lutas. Ataques mentais. O pastor está sempre estressado, frustrado. Já não reflete bem, não pensa bem. O pastor tem problema da cabeça, porque ele acumula muita coisa, e o diabo entrou atrás dessas acumulações e coloca dor de cabeça, doença de cabeça, enfim, problema mental. Outros ataques são o desânimo. O pastor já não está desanimado, não está animado para servir a Deus por causa das lutas, das tentações, das persecuções. O pastor desanimou-se. O pastor abandona a Bíblia, abandona a missão, larga a igreja, porque mesmo os membros da tua própria igreja podem te combater. Ataques mentais, desânimos, isolamento, não tem família, não tem amigo, todo mundo te abandonou, ninguém para te ajudar, fica sozinho. Deus disse, mesmo se a tua família te deixar, eu nunca te deixarei. Isso é a segurança do servo de Deus. Mesmo se todo mundo me abandona, o meu Deus não me abandona. Ele está comigo, Ele me prometeu que estarei contigo até ao fim do tempo. Luta, pastor, cuidado, tem lutas no ministério.
a vida pastoral não é fácil. A tua mulher pode ser um ataque para você. A tua mulher pode te combater. Ou, aliás, o diabo pode te combater através da tua mulher. O diabo pode te combater através do teu marido. O diabo pode te combater através dos teus filhos. O diabo pode te combater através do teu chefe no trabalho. O diabo pode te combater através da tua própria família. O diabo pode te combater através do teu próprio corpo. Por isso, estamos a ver pastor sobre a pressão espiritual. A pressão espiritual. Pastor depressivo. Pastor está na depressão porque a carga parece grande, porque os problemas são tantos, porque tentações para ali, tentações para colar, e o pastor não tem seguro. Deus está contigo se você tem o apelo divino. Os homens podem te acusar, mesmo de mentira, te acusam. Fazer bem vão te acusar, fazer mal vão te acusar. Não procura justificar-se, pastor. Porque você procura sempre justificar-te. Jesus disse, vão vos levar nos tribunais. Vão vos acusar falsamente. Mas não procurem justificativo. Homem de Deus, vou te falar um segredo. Um grande sinal. Se você está a ser combatido e frequentemente é a prova do que está marcado pelo céu. Homem de Deus, mulher de Deus, se você está sempre a ser combatido, isso é uma prova que você está marcado pelo céu. Não desanimes. Não abandona. Amém. Glória a Deus. Partilha, irmão, partilha esta emissão, porque o Senhor, o Espírito Santo, está a nos ensinar coisas boas. Eu vou tentar começar a descer para terminar a nossa emissão, mas vou te falar mais um ponto. Depois de receber o apelo, de ser confirmado, de vencer as lutas e batalhas, há tempo o teu chamado, o teu apelo, tem tempo para tornar-se claro. Ao princípio, ou no princípio, você vai começar a se fazer muitas perguntas. Será que Deus me apelou mesmo? Essas dificuldades todas. Será que eu sou chamado mesmo de Deus? Não duvide. Não são os sofrimentos que vão pôr dúvida ao teu chamar. O chamado torna-se claro com um tempo, bem amado. Tenha paciência, homem de Deus, mulher de Deus. Muitos pastores vivem na confusão porque querem compreender tudo num só dia. Querem compreender tudo do seu ministério num só dia. É impossível. Calma.
Tenha tempo. Mas Deus revela o chamado progressivamente, ao ritmo da nossa maturidade. Há certas coisas que Deus não pode te revelar porque tu não tens maturidade de entender isso. Passo a passo, Deus te guia. Deus é o teu professor, é o teu mestre. É Ele que vai te guiando, passo a passo, progressivamente. Te revela o segredo do teu chamado. Então, para terminar, quais são os sinais de que um pastor é verdadeiramente chamado por Deus? Aham. Oh, thank you, Jesus. Teremos a nossa emissão de inglês na próxima sexta-feira. Quais são os sinais de que um pastor é verdadeiramente chamado por Deus? Vamos lá. O primeiro sinal é a compaixão profunda. O pastor, homem de Deus, mulher de Deus, deve ter uma compaixão profunda pelas almas do Senhor. Um homem que se chama servo de Deus, se não tem compaixão pelas almas de Deus, ele não é pastor, não é servo de Deus. Não. Ao longo do ministério de Jesus Cristo, a Bíblia disse que quando ele encontrava um doente, a Bíblia diz sempre que Jesus, cheio de compaixão, perguntou-lhe: o que tu queres que eu te faça? Primeiramente, ficou com compaixão. É a compaixão que nos leva a pregar a palavra de Deus. É a compaixão que nos leva a libertar os cativos. É a compaixão que nos leva a curar os doentes. É a compaixão que nos leva a procurar a paz nas famílias dos cristãos. Mas hoje em dia há pastores que maltratam as ovelhas, que maltratam os fiéis, tira dinheiro, rouba dinheiro, pega tudo, rasga pela força. Aquele feio de ouro que tu tens, o Senhor diz para me dar, dá isso. Aquele brinco de ouro, me dá. Aquele anel de malaquite, isso é malaquite, de ouro, me dá. Não. É isso que Deus chama os pastores inúteis, os pastores em vão, que comem a carne das ovelhas, mas que não cuida das ovelhas. Pastor, onde está a tua compaixão pelas almas? O segundo sinal é a fidelidade inabalável. Fidelidade inabalável. Um pastor é fiel a Deus. Um pastor é fiel à palavra de Deus. Um pastor é fiel à sua palavra. O sim do pastor fica sim. O não do pastor fica não. O pastor chamado não é aquele que troca. Hoje ele disse sim, depois voltou a dizer não. O pastor é fiel.
Um bom servo é aquele que é fiel e que partilha a palavra ao tempo certo, ao momento certo. Um mordomo fiel, que partilha a palavra de Deus ao momento certo. Terceiro sinal, uma resistência no sofrimento. O servo de Deus chamado pelo Senhor é aquele que resiste ao sofrimento, resiste nas tentações, resiste nos sofrimentos. Ele, mesmo se faltar dinheiro, não abandona o ministério. Se faltar roupa, não abandona o ministério. Ele é forte, resistente ao sofrimento. Outro sinal, uma atração pela palavra. O pastor é atraído pela palavra de Deus. Ele ama a palavra de Deus. Ele é apaixonado pela palavra de Deus, pastor. Esse amor pela palavra de Deus lhe leva a ler a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a entender as revelações da palavra de Deus e a partilhar a palavra de Deus. Pastor, quantas vezes o pastor lê a palavra de Deus por dia? Ou por semana? Hoje, tem pessoas que podem passar 5 horas a olhar no seu telefone, com o seu telefone 5 horas, mas ele não pode fazer 5 horas da leitura da palavra de Deus. A Bíblia diz, todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus nunca passará. O telefone, o teu APL, vai passar. O teu Samsung vai passar. Mas a palavra de Deus nunca vai passar. Aperta-te a palavra de Deus. Ama a palavra de Deus. Pastor, procura ter sempre novidade. Há pastores que nunca, há pregadores que nunca fizeram as próprias pregações deles. Só prega as pregações dos outros. Não é mal. Pode pregar as pregações dos outros. Mas tu também tem o Espírito Santo. O teu Espírito Santo não te inspira, não te dá revelação para te fazer entender a palavra de Deus. O problema é porque você não lê a palavra de Deus. Outro sinal é uma facilidade a ensinar. O apelado tem facilidade de ensinar a palavra de Deus. Se tu tens dificuldade de ensinar a palavra de Deus, ponha o teu chamado em dúvida. Como o Senhor te chamou para pregar a palavra? Nós chamamos 5 ministérios da ascensão. Quer dizer, 5 ministérios que pregam a palavra de Deus. Apóstolo, profeta, pastor, evangelista e doutor. 5 ministérios da palavra. Agora, se tu és pastor, tu és servo de Deus, apelado a pregar, por que tu não tens a facilidade de pregar? Não tens a facilidade de transmitir a palavra de Deus? Ora muito para ter essa capacidade. Vou terminar para vos dar 3 conselhos práticos. Homem de Deus, mulher de Deus, caro pregador, pregadora,
primeiro conselho que o apóstolo Paulo Sosai está a te dar através do Espírito Santo é escrever o que Deus lhe mostrou quando Ele te chamou. Um chamado não escrito torna-se uma lembrança difusa. Uma lembrança difusa. Uma lembrança que ninguém vai recordar. O que o Senhor te mostrou quando te chamou? Qual é a mensagem? Segundo conselho. Identifica as suas responsabilidades. Identifica as tuas responsabilidades prioritárias. Quais são as tuas responsabilidades prioritárias no ministério? Deus não te pediu tudo. Não. Deus não pode pedir tudo ao seu servo. Há uma missão precisa. Deus te dá uma missão precisa. Ou Deus te pede para fazer uma missão bem precisa. Encontre-se-a, escreve-a e concentra-se a manifestar aquela missão. Deus te deu uma missão bem precisa. Então, encontra aquela missão, escreve aquela missão e seja concentrada na missão que Deus te deu. O terceiro e último conselho é: tu deve procurar um mentor, um pai espiritual, um pai ministerial, uma pessoa sábia, uma pessoa madura, experiente no ministério, que vai te enquadrar para não cometer erros. Um mentor espiritual é um pastor que vai te guiar. Tu, sozinho, não vai reconhecer os teus erros, mas o teu mentor vai saber quando você está a desviar. Ele vai dizer: meu filho, volta na direção principal. Um pastor sem mentor espiritual é um alvo fácil para o inimigo destruir. Um pastor sem um mentor espiritual é um alvo fácil para o inimigo destruir. O mentor não é o teu patrão. O mentor é um protetor do teu destino. Amém? Muito obrigado, bem amado. Obrigado, servo de Deus, por dar o teu tempo para ouvir o Espírito Santo te falar. Hoje é o episódio número 1, intitulado Compreender o teu chamado. Se você não compreende o teu chamado, irmão, nada vai andar no teu ministério. Vamos orar. Pai, eu oro pelo teu servo que está a ouvir este programa, ou que acabou de ouvir este programa. Renova o seu chamado, reativa ou restaura o seu chamado, o fogo inicial que o Senhor colocou nele, que este fogo está quase a apagar. Senhor, reaviva este fogo, restaura a sua visão, meu Pai, que toda a confusão caia agora em nome de Jesus, no ministério do teu servo, que toda voz que não seja tua, seja reduzida ao silêncio em nome de Jesus Cristo. Pai eterno,
que o teu servo recupere a alegria, a força e a convicção de caminhar na missão para a qual tu o estabeleceste. Eu proclamo uma temporada de clareza e de reposicionamento divino no teu ministério, homem de Deus. Uma nova era, uma nova luz e um novo caminhado para você entender e compreender o teu chamado. Em nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e sobretudo o nosso Mestre, digamos amém. Muito obrigado, caro homem de Deus, mulher de Deus. Eu vou vos encontrar de novo no nosso segundo episódio, na quarta-feira, na próxima quarta-feira. Que Deus abençoe. Eu sou o apóstolo Paulo Sossai, o grande bontólogo. Te amo de coração. Sou o teu colega. Vamos se juntar a mão para poder trabalhar juntos, a fim de fechar o inferno e abrir a porta do céu. Que Deus abençoe.